a gente vai começar com a Manoele. Então, gente, eu vou começar falando sobre os conceitos científicos e como ele influencia na previsão do tempo. Então, vamos lá. A ciência influencia na previsão do tempo no modo de estudar as leis, da natureza que governam o comportamento da atmosfera e suas interações com a superfície terrestre. A meteorologia emprega este conhecimento na análise e previsão de fenômenos atmosféricos, que ocorrem em diferentes escalas de tempo e clima. Então agora, a gente sabendo disso, como a ciência influencia nos conceitos científicos, a abertura, a gente vai falar sobre o tempo, que é muito importante e o que ele influencia também. O tempo, ele influencia na previsão do tempo, tipo, por exemplo, pela manhã pode estar mais quente, havendo então uma mudança de temperatura em curto espaço de tempo. Essas mudanças não se limitam apenas à temperatura, entre si, mas podem acontecer também, com relação à umidade no ar, a ocorrência ou não de chuvas e etc. Agora vamos falar um pouco sobre fatores como pluviosidade, sobre as chuvas, da umidade relativa do ar, nuvens e radiação solar que atuam diretamente nas condições atmosféricas de um determinado lugar, influenciando então o tempo. Essas variações do tempo, vivenciadas diariamente, podem acentuar-se em algumas épocas do ano. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a vegetação, em como ela entra no clima e etc. O clima, ele define a vegetação, como por exemplo, a cobertura vegetal nativa de uma determinada região está diretamente ligada às características do clima que abrange o espaço. Então, dessa forma, algumas espécies vegetais conseguem desenvolver positivamente em condições climáticas de características úmidas, ao contrário de outras que se adaptam a condições mais secas. Então, gente, eu trouxe mais basicamente resumido algumas coisas que influenciam os conceitos científicos, que influenciam na previsão do tempo. E agora eu vou falar algumas dúvidas e algumas perguntas que muita gente tem sobre isso, Vamos lá, começando com a primeira pergunta. Muita gente tem dúvida. Como os cientistas sabem a previsão do tempo? A previsão do tempo, ela é feita, por meio da obtenção e da análise de dados obtidos das estações meteorológicas, e essas estações estão equipadas com diversos instrumentos de coleta de dados atmosféricos. Então, basicamente isso, como eles sabem, é a previsão do tempo, que os cientistas sabem, no caso. Outra pergunta, como é chamada a ciência que estuda a previsão do tempo? Que eu tinha até comentado sobre que, no caso, a ciência que estuda a previsão do tempo é a meteorologia, que eu tinha falado um pouco sobre, Que a meteorologia ela é definida como a ciência que estuda os fenômenos que ocorrem na atmosfera e está relacionada ao estado físico, dinâmico e químico da atmosfera, As interações entre elas e a superfície terrestre subjacente. Próxima pergunta. O que é o conceito de clima? Também eu comentei bastante sobre o clima, Que o clima é o conjunto de características e dinâmicas atmosféricas de uma determinada região, analisando ao longo de um extenso período de tempo. E outra coisa também, o que é temperatura, gente? Muita gente tem dúvida nisso e é o que é muito importante nos conceitos científicos e na previsão do tempo. Temperatura é a grandeza física que mede o grau de agitação térmica ou energia cinética, translacional, rotacional e vibracional dos átomos e moléculas que constituem um corpo. Então, quanto maior for a agitação das moléculas, maior vai ser a temperatura. Então, é muito importante saber disso, gente, um detalhe muito importante. E, gente, vamos para a última e uma pergunta que muita gente tem dúvida, essa daqui, que é o que é a vegetação no clima. Porque muita gente fala, a vegetação não tem nada a ver com o clima. A vegetação é mais imagem, essas coisas. Mas, a vegetação influencia muito no clima. A vegetação, ela contribui diretamente nas características climáticas da região, principalmente em relação à umidade do ar e à quantidade de chuva, gente. Então foi basicamente isso. Eu contei resumido mais ou menos os conceitos científicos que influenciam na previsão do tempo. E é isso.
Mano, muito obrigada pela sua participação. E é louco saber que é muito importante a gente saber a previsão do tempo, né? Saber quantos graus tá fazendo, se vai chover, a umidade, a relação do vento. É muito importante porque a gente vai sair de casa, imagina se acontece alguma coisa, a gente tá no meio da chuva e essa previsão... É importante saber a vestimenta que vai usar. Com certeza, né? Pra gente não passar alguma dificuldade do dia a dia. Foi muito legal ter participado, ter contar um pouquinho sobre a ciência. Com certeza, ter trazido todas as informações muito importantes aqui pra gente, o tá? prazer foi meu de participar aqui, explicar um pouquinho sobre o que eu sei sobre isso. Eu amei essa experiência. Eu também. Eu amo gravar podcast. Eu amo participar, conversar, entender um pouquinho sobre toda essa relação, porque é algo muito importante, né? Tá no nosso dia a dia. Demais. Então, é isso, tá? Se vocês querem, né, que a sua perguntinha apareça aqui no podcast, por favor, mandem lá no Instagram. Beijos! Beijos!